Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos, porque esse será o novo treinador do esporte, meus amigos. Vou trazer aqui para vocês todos os detalhes, o que é que está acontecendo, quem é que vai ser esse possível treinador do esporte, e eu vou trazer aqui para vocês vão entender por que esse será o novo treinador do esporte, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de trazer aqui para vocês essa questão desse novo treinador do esporte, tá certo? Eu quero trazer o seguinte, meus amigos, sobre o jogo de ontem, rapidamente aqui, sobre aquela lambança que a gente conversou aqui pós-jogo, tá certo? Que foi o árbitro dar 2 cartões amarelos para o jogador da Jacuipense e não dar o cartão vermelho ao cara e não expulsar o cara. E ele, meus amigos, o árbitro, colocou na súmula sobre esse caso aí. Bora lá pra gente dar uma olhada, vamos lá. Meus amigos, como vocês estão vendo aí, a súmula, tá certo? Quem trouxe pra gente, quem conseguiu aí foi o Sport Imagem. E ele trouxe o seguinte, que o juiz, o árbitro aí colocou na súmula. Nada houve de anormal. Foi respeitada o minuto de silêncio em homenagem postumada ao padre Romeu, que foi um padre que morreu, tá? Da Arquidiocese de Olinda e Recife. Mas vamos lá o que ele fala sobre esse cartão aí que ele deu, tá? Nada de anormal, é sobre o minuto de silêncio, tá certo? É sobre ele não ter expulsado o cara, não. Ele escreveu o seguinte: informo que aos 19 minutos do segundo tempo, apliquei o segundo cartão amarelo para o jogador número 8 da equipe da Jacuipense, o senhor Marcos Vinícius dos Santos, e consequentemente não apresentei o cartão vermelho. Dessa forma, o referido jogador permaneceu na partida de forma indevida por 8 minutos. Até ser substituído. Então ele já disse aí que já errou, tá? Agora o negócio vai ficar grave, que ele ainda escreve o seguinte: no instante do ocorrido, fui informado pelos outros 3 membros da equipe de arbitragem, mas passei informação para eles que não teria aplicado o cartão para o jogador supracitado. Meus amigos, assim, ridículo, tá? Ridículo do ridículo do ridículo. Porque o cara tá dizendo aí que ele aplicou sim 2 cartões. Eu acredito que ele não anotou. Os árbitros que ficam ali auxiliando ele, tá? Que já servem para isso, disse: ó, irmão, tu foi lá e aplicou 2 cartões amarelos ao meu jogador. Expulsa ele. Aí ele: não, eu não apliquei não, pô. Enfim, eu tô rindo aqui, mas isso é sério, tá? Mas eu não sei o que vai dar nisso aí. Ele colocou na súmula, o Sport venceu, o Sport não fez nota nenhuma até agora, deixou isso pra lá, mas é complicado, tá certo? Porque a gente poderia ter empatado ou ter tido jogador expulso, algo do tipo assim, ter sido prejudicado na partida e ele ia dar em nada, tá? Mas o que eu acredito que vai dar em relação pro árbitro, eu acredito que não vai dar em nada também, porque o árbitro foi lá, botou na súmula, mas a gente está no Brasil, a gente está com a CBF aí no comando. Isso aí vai acabar, esse árbitro vai receber um aumento e receber ir para a FIFA ainda mais. Enfim, meus amigos, é só esse caso aí que eu quero deixar para vocês sobre esse lance aí, esses lances que tiveram aí do jogo de ontem, beleza? Mas Jackson, tranquilidade total, que rolo é esse? Quem vai ser o próximo treinador do esporte? Bora lá, mano, vamos começar a conversar aqui. Eu trouxe para vocês, tá certo? Teve o nome que surgiu de Eduardo Batista, que é o primeiro nome que surge logo. Também teve o nome de Luizinho Lopes, eu trouxe também para vocês aqui. E agora também surgiu, mas eu não trouxe para vocês antes, de Cláudio Decante, tá? Tecante, na verdade. Cláudio Tecante, que é o treinador, tá certo, do Botafogo de São Paulo. Vamos por partes. O primeiro, a gente já vai descartar logo, tá certo? O que eu trouxe aqui para vocês de Luizinho Lopes. O Sport, eu trouxe a fundo aqui para vocês, foi um repórter que trouxe e tudo mais, que o Sport já tinha desistido de Eduardo Batista e tudo mais, e seria esse o treinador do Sport. E até então, a informação que chegou, tá, que foi do NE45, é que o Sport nem chegou a procurar esse treinador. Mas é uma terceira opção, essa é uma informação minha, tá? É a terceira opção do Sport. A segunda opção, meus amigos, é de Cláudio
Tecante, tá certo? Que é o treinador que hoje do São Paulo, ele ficou mais no ar porque deu uma goleada de 4-0 no Fortaleza, já aí na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele é o treinador do Botafogo de São Paulo. Esse aí, meus amigos, vai ser o plano B se o plano A der muito, 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 muito errado, tá certo? Só que é um jogador que joga um treinador que ele tem uma característica de ser retranqueiro. E isso não é bem visto, tá certo, pela nossa torcida. Só que o primeiro nome também é a mesma coisa, que é Eduardo Batista, tá certo? Esse aí, meus amigos, ele tá 99,9% certo de vir pro Sport. Mas deixa eu contextualizar essa questão do Eduardo Batista, que para mim vai ser o novo treinador do Sport, tá certo? O novo, antigo, velho, conhecido da gente. Mas o que acontece? Deixa eu só explicar um pouco o que está acontecendo nos bastidores. O negócio está frio, ficou parado e Eduardo Batista, sim, conversou com o Sport. Só que assim que ele conversou com o Sport, já veio o GE lá de Criciúma falar logo tipo, a multa de Eduardo Batista é 700 mil, ele não vai sair, ele quer ficar, papapá. Essa informação vem de dentro do Criciúma para os repórteres do GE. E não está errado, não é que o repórter do GE mentiu, mas essa multa de 700 mil é mentirosa, tá? Duas fontes seguras aí trouxe e que eu vou trazer para vocês agora. A primeira, tá? É o NE45 trouxe, acredito que foi Pedro Maranhão trouxe essa informação, que a multa gira em torno de 450 mil reais, tá certo? Não é esses 700 mil que o Criciúma soltou. E reforçando também, tá certo? O repórter Antônio trouxe que a multa gira em torno de 460, 480 mil. Então assim, meus amigos, o repórter Antônio, todo mundo sabe, o cara da TV Jornal, da Rádio Jornal, que agora está na ESPN. Então assim, são duas fontes seguras que tá dentro do esporte também, porque o esporte conversou com o treinador. O treinador, no caso Eduardo Batista, disse ok, beleza, eu quero ir pro esporte. Agora, vocês tem que ver, para eu poder sentar e conversar com o Criciúma, no caso Eduardo Batista, sentar e conversar com o Criciúma para dizer, recebi uma proposta do esporte e eu quero ir pro esporte, vocês têm que acertar com o Criciúma, tá certo? Eu não vou conversar com o Criciúma, eu como treinador não vou falar com o meu presidente dizendo, eu quero ir pro esporte, mas só que o esporte tá querendo parcelar a multa. Nada disso. Eu não vou me intrometer em relação a isso. Conversem lá com o Criciúma, veja se vocês vão pagar a multa à vista, se vão parcelar a multa, como é que vai ser em relação a isso. Mas eu tô alinhado com vocês, mas eu vou continuar meu trabalho normalmente aqui, tá certo? Eduardo Batista já está alinhado com o esporte. A bronca do esporte em relação a ainda não ter anunciado, ainda não ter fechado com o Eduardo Batista, não é nada de salário, tá certo? É a questão mesmo da multa rescisória. Que o esporte, a gente sabe que tem dificuldade e tudo mais, mas está negociando essa multa rescisória com o Criciúma, tá bom? Lá pro Criciúma, eles vão pregar que a multa é 700 mil e que Eduardo Batista quer ficar. E tá tudo bem. Eles têm que segurar a petecada, porque se der errado com o esporte em relação a Eduardo Batista, eles não ficam queimados lá em relação à sua torcida. Porque tem uma boa parte da torcida do Criciúma que não gosta de Eduardo Batista, tá certo? A realidade é essa. Ele foi até vaiado, foi campeão lá e foi vaiado porque perdeu o primeiro jogo, ganhou o segundo, mas chegou a ser vaiado pela torcida do Criciúma. Então assim, muita gente lá não gosta dele e também pelo passado recente, tá certo? Dele no Criciúma, do Eduardo Batista no Criciúma, que foi do ano passado, no último jogo, ele perdeu o jogo que estava na mão dele. Se ganhasse, subia. E ele perdeu, não por culpa, tá certo, de Eduardo Batista, mas se por culpa, eu digo, isso é algo pessoal meu, tá, que eu sei disso, que é culpa de Felipe, o nosso lateral esquerdo, que foi expulso logo no começo do jogo lá e prejudicou todo o esquema tático do treinador, que tinha um jogo praticamente fácil para subir, tá certo? Mas meus amigos, vamos lá. Aí só pra gente completar, tá? Eduardo Batista está alinhado com o Sport. O Criciúma está alinhando com o Sport a questão da multa rescisória. Tudo indica que o Criciúma só quer o valor à vista, não quer facilitar para o Sport da multa rescisória, que gira em torno de 460 mil. Uma fonte diz que é 700 mil, mas eu não confio nessa fonte, tá? Porque não é que ela é mentirosa, como eu expliquei a vocês, é alguém da diretoria jogando esse valor lá para cima para assustar o mercado. E também as fontes que eu tenho mais confiança, que são as fontes daqui de Recife, que é Pedro Maranhão
e também o repórter Antônio, que gira em torno de 460 mil. Agora, meus amigos, está na mão do esporte, tá certo? Está na mão do esporte essa questão de alinhar essa multa rescisória que o esporte tem que pagar, tá certo? Hoje não vejo nenhum treinador que a torcida aceite sem ser Eduardo Batista. Até Cláudio Tecante, tem também Luizinho Lopes, que pode ser a terceira opção do esporte, mas eu não vejo nenhum treinador que a torcida abrace a ideia. Agora, só lembrando pra gente aqui também, tá certo? Eduardo Batista, nos últimos anos, tem um time, ele forma time retanqueiro, tá? Hoje, o Criciúma joga com 3 zagueiros. Então, assim, a gente tem um time limitado, tem que lembrar disso. O time do esporte não é nem um time extraordinário, até pela formação de Roger mesmo, que ele não conseguiu extrair nada dos atletas, mas se Eduardo Batista vier, vai vir basicamente com isso aí, tá certo? Vai vir basicamente com um time retranqueiro, com um time reativo. E é isso que a gente precisa hoje. Vai ser aquele time que vai 1-0, 2-1, mas a gente precisa organizar o time do esporte que está muito desorganizado e precisa de um treinador com cacife, tá certo? Para poder pegar esses jogadores, o Filipinho da vida, e dar uns acochos nele para poder, e outros, tá? Não só o Filipinho, para poder ser menos displicente. O time do esporte hoje está displicente. Jogadores que tocam a bola de qualquer jeito e falta essa questão de jogadores serem mais unidos dentro de campo. Tô falando fora de campo não. Tem um time mais organizado que está desorganizado, beleza? Mas, meus amigos, para a gente concluir aqui, Eduardo Batista provavelmente é o nome que vai pintar ou hoje ou amanhã, durante essa semana, como treinador do esporte. Só se acontecer outra coisa também que pode acontecer, tá certo? Que é o Criciúma aumentar o salário de Eduardo Batista e o esporte não conseguir chegar. Que eu acho que o esporte chegaria sim, se o Criciúma chegar a aumentar o salário dele, e o esporte pode sim cobrir esse salário. Mas 99% de chances, tá? De Eduardo Batista ser o nosso próximo treinador, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que é que vocês acham dessa possível vinda de Eduardo Batista. Tamo junto e até a próxima.